Olá pessoal! Bom, hoje vamos retomar os nossos estudos de Flutter aqui. Eu vou dar continuidade então no nosso conteúdo. Não falta mais muita coisa, né? Acho que até abril a gente já termina tudo tranquilamente ali, ou começo de abril termina, enfim. Mas vamos dar prosseguimento aí no nosso conteúdo com essa aula de miscelâneas e bibliotecas. Essa aula aqui ela foi desenvolvida pois tem algumas categorias que estão meio à parte aqui, mas são coisas que são interessantes da gente analisar aí no Flutter, né? Alguns widgets diferentes que não se encaixam exatamente nas coisas que a gente viu anteriormente, mas são importantes ainda assim. Um dos exemplos, aqui tem alguns que a gente vai, aqui tem os que a gente vai ver aqui principais, né? Tem o Progress Indicator, tem o Circular e o Linear, o Icon, Image, Chip, Float Action Button e Pop-up Menu Button, né? Falando agora do Progress Indicator, né? A gente pode usar o Circular Progress Indicator ou o Linear Progress Indicator quando estamos fazendo alguma requisição demorada. E o Flutter manipula todo o processo para nós. Basta usarmos o Circular Progress Indicator ou o Linear no local que será feita a chamada e aguardar o retorno. E é possível configurar cores e espessura, né? Aqui tem até um exemplinho aqui, né, de como que pode funcionar, né? E para iOS, né, existe o Cupertino Activity Indicator e deve-se importar daí a biblioteca do Cupertino, né? Porque o padrão que a gente usa lá é do Material, daí a gente não precisa, a gente não importa essa biblioteca, né? A gente importa do Material no que a gente trabalha. E para isso utilizaremos Progress Indicators, são utilizadas chamadas semelhantes a Ajax para tratar estados, e veremos agora mais adiante aqui. Eu vou mostrar para vocês, né, o que eu tenho aqui pronto. Bom, esse aqui é o mainzinho, né? E eu vou mostrar a primeira execução aqui. Aqui tem um exemplo de Linear Progress Indicator. Aqui eu tenho um botãozinho de play, que é assim que eu clico, ele vai carregando. Aqui tem o linear e tem o circular aqui, né? E ele vai carregando de pouquinho em pouquinho, né? Claro, tu pode fazer isso ser mais rapidinho, né? Mais natural, entre aspas, nos aplicativos não é tão demorado assim, né? Eu fiz assim pra gente ver bem certinho a progressão. E eu vou mostrar daí como que eu fiz aqui essa progressão, né? Mas aqui repetindo, então é basicamente assim, né? Ela vai enchendo as barrinhas no intervalo de tempo definido por nós. E bom, o código em si é esse aqui. Ah, aqui tem um negocinho que eu tenho que mudar. Posso até mudar aqui agora, rapidão. Que eu fiz errado aqui. Assim já vai estar funcionando. Bom, mudando em cima da aula aqui o negócio, mas enfim. Aqui então nós temos um widget stateful, que eu dei o nome de Progress Indicator Page. E aqui dentro eu tenho então essa classe aqui, né, que vai ser chamada para fazer o widget aqui, né, já que é o stateful, a gente tem essa classe aqui de estado para controlar, né, para manipular o estado conforme ele vai sendo mudado, né, dentro de uma ordem que aqui no nosso caso ele vai mudando aqui a linha de progressão conforme o intervalo de tempo definido aqui. Daí aqui eu tenho uma função aqui privada, né, com esse underline aqui na frente, que é o simulate loading, em que ele dá o set state, né, e daí ele coloca o isLoading como true e o progress em 0.0. Daí aqui nós temos funções do tipo future, né, que são funções, né, que são chamadas, que o nome é meio autoexplicativo, né, mas elas só vão ser chamadas quando cumprir algum requisito, né? Então elas não vão estar processando assim que a aplicação inicia, mas sim quando elas forem chamadas por algum requisito. Aqui no caso eu tenho esse future delayed e eu passo a duração, né? Quando der 1 segundo, ela vai setar o progress para 0.2, quando der 2 para 0.4, e assim vai indo quando der 5 para 1.0, e o isLoading vai para false porque não está mais carregando, né? Quando ele chega no 1.0, a barra está completamente cheia. Então aí já dá boa. Daria para fazer isso de maneira, né, mais eficiente, mas aqui para aula acabei fazendo desse jeito aqui rápido, mas não precisa repetir daí. O certo seria nem fazer repetindo assim a função tantas vezes, daria para fazer um loopzinho, né, para ir incrementando, mas enfim. E aqui tem um build, né, com alguns widgets que a gente já viu bastante, né, mas dando uma revisadinha, né, tem o scaffold que é um widget com um padrão de tela, né, de demonstração de tela muito interessante para nós, por isso que a gente usa bastante, né.
o widget maior de todos é o Material, né? Mas o Scaffold ele tem uma organização interessante com o app barzinho lá em cima, né? Aquela barrinha de cima da tela. Ele tem o Body, que dá um parâmetro também legal pra gente, que ele estrutura a tela de uma maneira mais comum de ser estruturada nos aplicativos, né? Daí aqui no App Bar eu só tem esse títulozinho. E no Body aqui, o que importa pra gente é essa parte aqui que começa o Circular Progress Indicator, que daí ela pega a variável isLoading, daí aqui tem um operador ternário, né? Verifica se for verdadeiro, ela vai puxar o Circular Progress Indicator, no caso se estiver carregando, se não, ela vai mostrar o íconezinho de play, né? Aquele play arrow, que é aquele íconezinho que tinha antes, né? Porque só quando isso aqui for verdadeiro que ela começou a mostrar o indicador de progressão circular, né? Antes estava mostrando o íconezinho de play, né? Como aqui. Agora tá falso, né? Por isso tem o ícone de play, daí se eu clico, né? Que no caso aqui o slowed fica verdadeiro, daí começa a aparecer na barrinha circular, né? Enfim. E o linear aqui não tem esse operador ternário porque ela já existe lá, né? Que muda é só o preenchimento dela mesmo. Daí aqui tem um paddingzinho, né? Coisa só para organização, mas o que importa aqui é os widgets sendo utilizados, né? O valor eu passo o valor de progresso e no linear é o mesmo, né? Que ele vai aumentando conforme a necessidade. Mas enfim, é bem simples o uso desse widget e no geral é bem isso aí mesmo. Agora falando um pouco de ícones, a gente já utilizou até na atividade anterior o Play Arrow, né? Mas o ícones algumas vezes eu já utilizei, né? Antes aí nas atividades e exemplos de códigos, né? Que é um widget bem comum, né? Até aqui está mencionado que foi utilizado já em aulas anteriores. E por padrão, utilizamos para apresentar ícones do Material Design. Por exemplo, aqui a chamada aqui do widget icon, passando icons.radio, né? Que daí ele passa esse íconezinho de rádio. Porém, é possível adicionar uma fonte personalizada como fonte awesome, né? Então tem como tu adicionar ícones personalizados. Aqui tem um exemplo de como adicionar, né, no pubspec.yaml. Daí para adicionarmos fontes novas, devemos ir até esse arquivo, né? E na chave Flutter adicionar a fonte nova, né? Aqui no Flutter, daí o que importa aqui é o fontes. Daí aqui tu coloca qual que é o nome da família, né, das fontes, que no caso é o fonte awesome, e aonde está onde esse asset das fontes está armazenado, né? O caminho dele no seu projeto, né? Então está dentro de fontes barra fonte awesome.ttf, né? Que é o formato de arquivo aí das fontes que está sendo utilizado aqui. Então está dentro da pasta de fontes com esse arquivo aqui. E daí ele sabe, ele tem a referência de onde essas fontes estão localizadas para serem utilizadas no projeto. E aqui uma observação é para baixar o arquivo TTF do fonte awesome deve-se adquirir a licença e tens que criar uma pasta fontes ou outro nome na raiz do projeto, né? Como aqui o exemplo. Daí eu não fiz nenhum exemplo, né? Por causa da questão da licença, eu acabei não fazendo, mas aqui tem uma demonstração, né? De como que dá para utilizar. Daí para utilizar os ícones dessa nova fonte, utilizamos icon data. Por exemplo, aqui o icon data, daí passa aqui o parâmetro aqui do ícone e qual que é a família dele, que é o fonte awesome. Desse 0xF55, né, esse parâmetro que foi mencionado ali, corresponde ao code point, número de referência dentro da fonte, né? Daí, se tivermos mais de uma fonte family, podemos especificar qual se trata para trazer o ícone correto. E para algumas fontes é possível definir uma dependência também dentro do PubSpec, né? Por exemplo, aqui o fonte awesome Flutter. E aí a gente importa a fonte diretamente aqui, daí não precisa usar, né, essa referência aqui que mostra o code point, né, dá para chamar daí como fonte awesome icons.angry, né. E chamar que nem a gente chamava as fontes já do pacote Flutter, só que desse pacote do fonte awesome se a gente adicionar nas dependências. Então tem essa forma que eu acho até um pouco mais simples. Agora falando de imagens, né, que imagem é muito importante, né, em qualquer aplicação e tudo mais, a gente sempre vai utilizar imagens, né? Mas até agora a gente não tinha tratado diretamente sobre elas. E aí, para trabalhar com imagens, podemos trabalhar com assets ou em rede. Para trabalhar com assets, criamos uma pasta na raiz, né, que nem nas fontes, só que agora para images. E a gente define no PubSpec, ali em assets. Bota aqui só. E se a gente botar images barra, qualquer imagem dentro dessa pasta aqui vai estar já sendo pego a referência dessa forma aqui, tá? E após ter definido o asset,
podemos utilizar a imagem usando o comando image.asset e daí a gente passa o caminho. No caso aqui tá img, mas daí tu teria que colocar, por exemplo, se tu criou na pasta raiz o nome images, tu coloca images. Se tu colocou img, daí tu coloca img como aqui. Daí barra a imagem ponto formato de arquivo da imagem, né? Que no caso é JPG, mas pode ser PNG e tem outros formatos aí de arquivo, né? Mas tem que ver porque às vezes dentro do widget image, por padrão, tem alguns arquivos que ele não suporta, tá? Alguns formatos de arquivo, mas são os muito mais diferentes, né? Os mais padrões ele suporta, mas se tu tiver algo muito diferente que tu queira utilizar, aí tem que ver lá no pub.dev, lá no site, né? E pesquisar se tem alguma biblioteca, né, para tu colocar que suporta algum tipo de imagem. Tipo CSV, eu acho que não suporta. Daí tu tem que pegar uma biblioteca de para botar imagem em CSV, enfim. Daí, apesar de tratarmos de imagem, a parte de assets serve para vários outros recursos, mas segue praticamente a mesma lógica, que aqui inclui assets de imagens como reconhecimento de resolução. Daí, para carregarmos uma imagem através da rede, utilizamos o seguinte comando: image.network e o caminho da imagem, né? O link ali da imagem na rede. Tu coloca certinho aqui dentro da string e ele vai puxar a imagem já. Tá, antes da gente continuar aqui com o chip, né? Deixa eu mostrar aqui no meio, deixa eu mudar. Deixa eu ver qual que é o nome, é image page. Tá aqui. Por exemplo, aqui eu tenho uma imagem do Darth Vader e uma imagem do Dash Vader, né? Que o Dash é o mascotezinho, né, do Flutter, né? Tem essa imagenzinha aqui do Dash Vader, que é legalzinha, deu que se pegar as duas para mostrar. A do Darth Vader é um asset e a do Dash Vader eu tô pegando da internet. Daí eu vou mostrar isso aqui em código, mas só com slide é bem fácil de entender já, né? Tanto que é isso aqui o código. Aqui bota scaffold, body, lá, bem certinho. Dentro de um column, daí eu coloquei os dois. Daí aqui no image, daí eu puxei aqui o image.asset, daí eu peguei aqui, eu coloquei, né, dentro do meu pubspec. Eu deixei essas coisas tudo, nem precisava. Aqui em Flutter eu coloquei assets e images, que é a pasta raiz aqui minha. No caso, dentro da pasta raiz eu coloquei a pasta images, né? Aqui, e aqui tem o darthvader.jpg, né? Daí colocando aqui dessa forma, né, dando pubget, né, depois. Geralmente quando tu coloca aqui no pubspec.yaml e salva a alteração, já ativa o pubget automaticamente. Mas caso dê algum problema e não estiver puxando a imagem, tu pode escrever aqui no terminal mesmo, né, pubget. Daí, para caso o comando não funcione automaticamente quando tu salva ali a modificação, dá para fazer ali, para ter certeza que vai dar certo. Mas enfim, tá aqui puxando e aqui dá URL na image.network. Eu botei um tamanho de 200 para as duas, daí fica dessa forma aqui, né? Bem simples, né? Não tem muito segredo, não. Agora vamos falar de chip. Esse é um elemento visual pequeno e é destinado a exibir atributos de alguma coisa ou pequenos textos, né? Um uso típico é na exibição de um pequeno elemento representando o usuário atual, né? A gente pode utilizar isso aqui, por exemplo, o usuário. Tu poderia colocar o nome do usuário aqui do lado e a fotinho do usuário aqui, né? Na imagem aqui do chip, né? No Circle Avatar. Então isso é interessante quando tu quer fazer algum. O chip é legal para usar quando tu quiser colocar, tipo, sei lá, tu tem os usuários, tu quer colocar eles ordenados de alguma forma no teu aplicativo, tu pode usar o chip aí para isso. Daqui no label este é um chip e o avatar, daí o Circle Avatar, daí tu coloca, por exemplo, aqui é um asset image, né? Uma imagem salva de fato aí no projeto. E daí eu poderia usar a do Darth Vader, que eu acho até que é o que eu uso. Deixa eu mudar aqui, porque aqui eu tenho um código do chip também, mas deixa eu primeiro mostrar ali, chip page. Aqui tem esse aqui do Flutter, que não tem um avatar, e tem esse aqui do Dart, que é um avatar que ficou muito pequenininha a imagem, né? Mas é que é a imagem do Darth Vader do exemplo anterior. Vamos. Deixa eu vir aqui na real do código. Bem simples, né? Vamos aqui para o que interessa. Aqui no meio do código eu coloquei, então, eu chamei o widget chip, aquele exemplo ali do Flutter, né? Que eu usei o label, daí o background eu coloquei só uma cor azul.
E é isso aí. Daí aqui tem o outro chip, que daí tem o texto, né, o label, que é a Dart. Daí tem um avatar, né, que é o círculo avatar com o background image. Daí eu coloco qualquer imagem. E eu mudei a cor de verde de fundo, né, do chip. Daí ficou dessa forma aqui que a gente pode ver. Simplesinho, né? De boa. Vamos lá avançar. Float Action Button também, não tem muito segredo. É um botão redondo comum do Material Design, não é comum no iOS e pode ser programado para executar qualquer funcionalidade que for necessária. Então, um exemplo de uso, né? O Float Action Button, por sinal, é um parâmetro do scaffold, não coloca isso dentro do body. Fica aqui fora, que nem tem o app bar, tem o body, e o Float Action Button é um parâmetro aqui, que tu, daí tu passa o widget Float Action Button no parâmetro. Daí quando dá no onPressed, tu pode botar alguma funcionalidade para ele. No caso, esse print olá pessoal vai printar só do terminal, né? Esse comando aqui, print, é do Dart. O Flutter não printa isso na tela. Se tu quiser printar uma mensagem na tela, tu tem que fazer diferente. Que eu acho que é até o que eu fiz. Que eu fiz esse código faz alguns meses, então não lembro exatamente como é que tá. Vou mostrar, vou ver agora na apresentação. Daqui tu pode mudar o background aqui, por exemplo, se tu quiser. Esse é um exemplozinho, né? E normalmente o child é um ícone, mas pode ser outro widget. Enfim, deixa eu mostrar aqui agora em ação um exemplo aqui de Float Action Button. Ó, tô com o meu problema. Esse código antigo aqui que eu fiz de qualquer jeito aqui, daí tem os errinhos, pronto, já resolvi. É um Floating Button Page. Vamos lá. Aqui, né? Tem nada aparentemente na tela aqui, tem só um app barzinho, Float Action Button Example. Daí aqui tá o botão, né? Por sinal, esse botão ele fica sempre nesse canto da tela. Mesmo se tu tiver uma tela scrollável, ele fica nesse cantinho aqui dessa forma, tá? Ele, né, ele é um botão, como o nome diz, né, flutuante. Então ele vai estar sempre acompanhando a tela nessa posição aqui. E se eu clicar nele, ele printa aqui o olá pessoal. Se eu clicar de novo, acho que ele não muda nada, né? Ele só printa a primeira vez. Bom, mostrando aqui o exemplo. Aqui eu tenho uma string, né, message, tá vazia, né, só tô inicializando aqui a string. Daí aqui no tem uma função show message, que daí vai ser usada, vai ser acionada quando o float action button é pressionado. Daí ela vai setar vai dar um set state, daí ela vai mudar essa variável para olá pessoal. Daí aqui tem o padrãozinho aqui. Daí aqui no float action button, né, eu chamo o widget. Quando for pressionado, show message, daí chama essa função aqui em cima. O tooltip, para quem não lembra, né? Tooltip é uma mensagenzinha que aparece quando fica em cima do botão. Por exemplo, aqui se eu segurar ó, o botão aqui, ó, ele mostrar mensagem. Aparece essa mensagenzinha aqui indicando o que esse botão faz. No caso do. Aqui eu tenho que pressionar com o cursor, né? No caso de um aplicativo, quando estiver usando mobile, tem que segurar com o dedo em cima do botão, né? Eu acho interessante a função de tooltip, mas acaba que nos aplicativos mobile eu acho que às vezes fica meio esquecida, porque é muito difícil tu segurar o teu dedo em cima de algum botão para ver o que faz num aplicativo, né? Normalmente só sai clicando mesmo. Isso em sites eu acho que é um pouco mais dinâmico, né? Porque em site é só tu botar normalmente o cursor em cima que ele já aparece o que que é. No caso de aplicativo, daí tu tem que segurar em cima do botão para ver o que é. Então acaba às vezes não sendo tão intuitivo, né, o que, que o botão significa, porque é muito difícil alguém fazer isso, mas existe um recurso e a gente usa para que acabar fazendo. E aqui no child, daí é o ícone de mensagem, né? Ah, bem simples também, né? Essa aulinha aqui é bem de boa. Pop-up menu button. É o menu dos três pontinhos. É exibido um menu pop-up e pode ser inserido em qualquer lugar que julgar adequado e possui a propriedade onSelected, que permite um callback que recebe o valor associado à opção selecionada. Isso permite implementar qualquer funcionalidade que seja apropriada. Aqui tem um exemplo, né? Que daí tu usa aqui o pop-up menu button, daí onSelected. Daí ele mostra o resultado, daí ele printa o resultado aqui no console, né? Lembrando que isso aqui é print no console. Daí aqui no item Builder, ele vai construir então o pop-up menu entry, ele mostra as entradas, que aqui no caso tem o copia, recorta e cola.
Os valores é copy, cut e paste, mas o que é printado para o usuário ler vai ser esses textos aqui, né? Copia, recorta e cola. Só um exemplinho aí. Deixa eu mostrar aqui como é que eu fiz. Aqui o pop-up menu button é pop-up menu page. Um três pontinhos no meio da tela é bem estranho, né? Mas só para apresentar para vocês. Se eu clicar em cima, dele puxa esse pop-upzinho, né? Que daí mostra as funcionalidades copia, recortar e colar, né? Aqui tá copia e deveria ser copiar e recortar e colar, né? Ele tá escrevendo errado aí. Esqueci de botar no infinitivo. Enfim, vamos voltar aqui pro. Na real, vamos pro código, né? Tá. Não. Ah, eu botei menu.dart o nome. Ele é bem simples também, aqui dentro do body, tem o que o Edit Center, né, padrão. Tem como o child tá o pop-up menu button, que é do tipo string esse aqui, né? Tu pode fazer de outra forma, mas string eu acho que é o mais comum. Daí aqui tu faz um build context, que isso aqui é uma função arrow, né? Daí, para não ter que fazer aquela abre e fecha chave de função, tu pode só fazer dessa forma aqui. Daí aqui dentro da função arrow tem esse list aqui, que daí tem as opções. Daí aqui tem e é do tipo string, né? Daí aqui tem os itens do pop-up menu, também são do tipo string. Daí tem os valores e o texto que é isso que é apresentado ali para o usuário, né? Que nem lá no exemplo ali do slide, bem simples. Vamos continuar. Aqui agora é só uma passadona geral das bibliotecas do Flutter e do Dart, tá? Daí o Flutter ele possui diversas bibliotecas, vamos listar algumas e dar algumas características. O importante é que utilizar essas bibliotecas devem fazer o import delas, né? Que é um exemplo de import genérico, né? Por exemplo, package Flutter, daí tu coloca o nome da biblioteca .dart. Animation é uma biblioteca de animation fornece várias funções para implementação de animação. Alguns exemplos de classes Animation, Animation Controller, Curve, Twin. Foundation contém classes, funções e outros recursos básicos do Flutter. Todas as classes do Flutter fazem uso dela. E alguns exemplos de classes da biblioteca é Key, Key Release Mode, Required, Debug Print Stack, Debug Word Wrap e Target Platform. Daí tem aqui a biblioteca Gestures, que é uma biblioteca de gestos, e alguns exemplos aqui de gestures, né, de classes é Double Tap Gesture Recognizer, Pen Gesture Recognizer e Scale Gesture Recognizer. Daí aqui tem o Painting, que é uma biblioteca para desenhos, e alguns exemplos é o Alignment, Asset Image, Border, Gradient, Text Decoration, Debug Disable Shadows, Border Style, Text Align. Algumas dessas classes que a gente está vendo aqui vocês já viram, né? Antes, só que a gente não falou tanto delas, né? Falando que são parte de bibliotecas, né, do Flutter, aqui a gente está enfatizando as bibliotecas que elas fazem parte. Boa parte delas já são importadas dentro do Material, tá? Só para deixar claro. Essas do Flutter, quando tu chama Material, ele já chama boa parte dessas bibliotecas que já tem ali dentro, né? Por isso que a gente não tem que ficar chamando biblioteca por biblioteca para utilizar. Muitas vezes ali dentro do Material já vai chamar tudo aí. O Services, que é uma biblioteca de funcionalidade que lida com a plataforma de dispositivos de maneira relativamente de baixo nível. Alguns exemplos de classes, né? Asset Bundle, Byte Data, Clipboard, Raptic Feedback, System Sound e Device Orientation. E do Dart, né? A gente não chegou a utilizar tantas bibliotecas do Dart, mas elas são bem úteis aqui no Flutter também, né? Quando a gente vai utilizando alguns formatos que o Dart já implementa. Por exemplo, a biblioteca Core, que contém todos os tipos internos, coleções e outras funcionalidades básicas do Dart. Essa é uma biblioteca que não precisa ser importada explicitamente. Async, né, que é a biblioteca que dá suporte à programação assíncrona, por exemplo, o Future, que a gente já utilizou, e Stream. Collection, que é uma biblioteca que dá suporte a collections que não estão na biblioteca Core, por exemplo, Double Linked Queue, Hashset, Display Tree Map, Unmodifiable List View, que são exemplos, né, de estruturas aí de dados, né, por exemplo, que a gente acaba não tendo na biblioteca aí básica. Às vezes são bem úteis de utilizar, né? Mas é um conteúdo que vocês aí do técnico muitas vezes não têm muito conhecimento.
né? Mas estruturas de dados são bem importantes. Convert, que é uma biblioteca para codificar e decodificar entre representações de dados, tipo JSON, muito importante, né? Principalmente trabalhando com API. JSON Codec, UTF-8 Codec, ACI Codec, Base 64 Codec. Mas também a gente tem Base 64 Encode, Base 64 Decode, JSON Encode e JSON Decode, né? Para quem aí trabalhou com PHP já tá bem mais familiarizado com o encode e o decode aí. Mas, claro, outras linguagens, né? Mas PHP é um exemplo forte aí. No Flutter ele implementa essa lógica também. Tem o Dart.io, que a gente já utilizou, né? Para poder digitar coisa no terminal. É uma biblioteca que lidamos com arquivos, sockets, redes, rede entre outras, né? Ela não serve só para digitar no terminal, né? Tanto que a gente vai ver aqui. Alguns exemplos aqui de classes aqui: File Directory, HTTP Client, Socket e Exit, que aqui é uma funçãozinha. Tem a biblioteca Math, né, com funções matemáticas como random, pi, cos, max, min, sqrt, né, para raiz. Aqui tem a Crypto, que tem alguns exemplos, que é como o MD5, SHA-1, SHA-256. E é isso, na real, por essa aula, tá? Muito obrigado aí pela atenção de vocês, pessoal. Eu vou passar também uma atividade para vocês já darem uma praticada, uma desenferrujada, né, desses meses sem trabalhar com Flutter, eu imagino. Vocês não tenham pegado muita coisa aí nos últimos tempos. Então, vamos voltar aí ativa, né? Botar a mão na massa e agradeço aí pela atenção de todos e a gente se fala aí nas reuniões. Um abração.